Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Henrique, sou professor aqui no ICE e nós estamos iniciando o nosso ICEcast, que vai ser uma programação de podcast ao longo dos próximos anos e estaremos produzindo muito conteúdo bom, estamos muito animados e contamos com sua participação, que você assista, compartilhe, enfim. E hoje nós estamos aqui com os melhores atores de Imperatriz, o nosso elenco, parte do nosso elenco, na verdade, do nosso espetáculo feito com palavras. E cada um vai se apresentar e falar qual o papel que eles interpretaram. E aí, pessoal, eu me chamo Yasmin, eu tô indo agora pro terceiro ano do ensino médio e eu interpretei a Olga no espetáculo. Oi, gente, meu nome é Bianca Noleto, eu tô indo agora pro terceiro ano do ensino médio e eu interpretei a Olivia. Oi, pessoal, meu nome é Ana Rafaela, eu vou pro sétimo ano e eu interpretei a Luna. Meu nome é Enzo Borsoi e eu vou pro primeiro ano do ensino médio e interpretei o tio Otto. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Vou começar aqui pela Yasmin novamente, pode pegar o microfone. Yasmin, quando você entrou aqui na escola, você entrou esse último ano agora, Sim, né? sim. Esse ano que está finalizando de 2022. Yasmin, você imaginou que iria participar, queria ser uma das protagonistas da peça ou de algum espetáculo? Enfim, imaginou que iria receber esse papel? Nunca. Conta pra gente aí. Eu nunca tinha participado de, assim, um espetáculo grande como esse. Eu era de uma companhia de teatro, mas nunca cheguei a participar de um espetáculo tão grande. Afinal, foi 1h30, mais ou menos. E eu tive falas. Nos outros Sim. eu fazia papel secundário, então eu não imaginei que eu pegaria esse papel logo de cara. Muito bem. E a Bianca? Vamos lá. A Bianca, vamos lá, vocês falaram os nomes, mas quem era quem na peça? Olga e Olivia, né? Vocês eram Isso. quem? Representavam o quê? Irmãs. Irmãs. E como é que foi, Bianca, interpretar esse papel? Você já tinha participado antes de alguma outra peça, algum espetáculo desse nível, ou sido uma protagonista, enfim? Porque vocês tiveram muitas falas, né? Assim, eu já participei de uma companhia de teatro, só que peças grandes eu sempre peguei personagem secundário, papel secundário. Quando eu pegava o principal, sempre era aquelas peças pequenas, sabe? Tipo, peça gravada ou até mesmo com poucas pessoas. Só os pais assistindo, assim, não tinham convidados para assistir. É isso. Muito bem. Vamos seguir a sequência. Rafaela, conta pra gente aí como é que foi essa experiência. A Rafaela já está aqui na escola há muito tempo, né? E já participou de outros espetáculos, acredito, se eu não me engano, dançando, né, Rafaela? É a primeira vez que você interpretou, que atuou, assim, né? Não, na verdade, em 2019, eu acho, foi quando eu tive algumas falas, mas foram apenas 3 que precisava mesmo era encher, explicar mais ou menos, que era personagens tipo ETzinhos, assim, era muito fofo. Mas, assim, como papel principal, eu sempre sonhei mesmo, mas nunca tinha conseguido. E eu lembro que eu orava, assim, de Deus, por favor. Por favor, era um sonho desde a primeira vez que eu participei de uma peça mesmo. Então, desde cedo você já tinha esse anseio de atuar, né? Sim. Já tinha se identificado com teatro, né? Sim, eu sempre gostei, sempre admirava, inclusive, os protagonistas, os atores, e eu via eles como uma inspiração pra mim, pra eu nunca desistir e sempre tentar. Muito bom. E o Enzo Borsoi? Diga aí, Enzo, você que está aqui praticamente desde o início da escola, se não me engano, é isso? Como é que foi aí essa nova fase aí do Enzo ator, que nos surpreendeu, né? Que é um ator revelação do ano. Diga aí como é que foi essa experiência, Enzo. Eu tô desde o início mesmo, desde o início eu tava aqui. Moço, foi massa demais, porque primeiramente eu só pegava vilão. Eu sempre Sim. fui vilão, qualquer peça. Eu já fui Duque, que eram uns mesquinhos lá, se achava. Eu já fui os líderes dos ladrões. Eu já fui um bocadão de... Eu já fui urubu. Abutre, vamos melhorar isso Abutre. também. Abutre, para ser um nome mais bonito. E esse foi o primeiro papel, assim, personagem bom. Né? Só coloca o microfone mais. Sim, senhor. Muito bom. Aí, foi meio difícil pra mim, porque eu tava muito acostumado a fazer esse papel de vilão, só que com muito treino, vinha sempre aqui treinar, ensaiar. Aí eu consegui fazer o papel, graças a Deus.
Muito bem. Pessoal, nós sabemos que vocês são de turmas diferentes, né? Então, como é que foi assim encontrar essa harmonia entre vocês? Porque vocês precisariam ter essa harmonia, né? Acredito que antes do papel para poder atuar de forma mais harmônica, assim. Vocês tiveram alguma dificuldade em contracenar um com o outro? Você teve alguma dificuldade, Yasmin, assim, em contracenar com a Bianca ou a dinâmica entre vocês, não só vocês quatro, mas tem o Eduardo também que não pôde estar presente. Mas eu queria que vocês falassem se houve alguma dificuldade ou foi tranquilo em relação a contracenar entre vocês. Olha, sendo bem sincera, não sei vocês, mas eu achei muito leve. Todos os ensaios, a gente sempre conversava ali antes, a gente dava dicas uns para os outros Sim. no que a gente podia melhorar. E foi algo muito leve, fluiu. Nos ensaios, às vezes, dava uma travada, mas nem todo mundo está num dia legal, às vezes. Mas no dia foi perfeito. Mas algum de vocês querem falar? Houve alguma dificuldade? Assim, dificuldade não houve, como a Yasmin falou, foi muito leve. O que eu estava falando até com a Yasmin, eu já comentei uma vez com a Yasmin, que virou uma família, literalmente, porque a gente passou muitos meses todo mundo junto, de manhã e de tarde, né? Nos últimos ensaios foi mais de manhã, só que a gente passou muitos meses todo mundo junto o dia todo, então meio que criou aquela relação de família. Criou um sabe? vínculo, né? Aquele vínculo de família mesmo. Rafaela, vamos lá. Como é que foi, dentro ainda dessa pergunta, né? Vocês acreditam que vocês ficaram mais próximos? Acredito que sim, né? Mas eu quero ouvir de vocês. Eu acredito também que é uma curiosidade do pessoal que está nos assistindo. Se esse período vocês passaram alguns meses, vocês passaram em média quantos meses ensaiando? Uns 4 Acho meses? que foi uns 4 meses. 4 meses. Vocês acreditam, ou você acredita que isso, ensaiar o tempo inteiro junto, fez com que vocês ficassem mais próximos, sendo que vocês são de turmas diferentes, né? Acho que sim, porque no começo, todo mundo, eu acho, né, que tava todo mundo ali mais ou menos com vergonha, né, porque realmente não se conheciam, nunca tinham se falado, mais ou menos. E eu acho que ao longo do tempo a gente foi perdendo essa vergonha porque a gente foi se conhecendo, eu diria. Ok. Pessoal, vou pedir só para que vocês falem com o microfone bem próximo à boca, especialmente de frente. Enzo, fala aí como é que foi essa experiência de contracenar com as meninas. O Eduardo, você e o Eduardo já eram amigos, né, de muito tempo, mas tem aqui a Bianca, a Yasmin, não sei se vocês já se conheciam antes. Vocês acreditam que foi bom para vocês se conhecerem melhor, essa experiência de contracenar, essa rotina de ensaios? Cara, na verdade, a Bianca, eu conheço ela faz muito tempo, porque ela era amiga do meu primo. Aí, de vez em quando, ela ia lá na casa dele, eu via ela, conversava de vez em quando, aqui e acolá. Mas, de tudo, ajudou muito. Assim, por mim, acho que o maior pitacozinho, assim, pouquinha coisa, tipo, na hora que ela entrava nas cenas, a gente ficava se encarando. Toda vez a gente ficava rindo nos ensaios. Na peça até que não foi tanto, mas antes ficava muito. Aí, melhorou. Muito bom. Pessoal, pois vamos lá. Agora eu quero que vocês falem do desafio que foi vocês interpretarem o papel. Queria que vocês falassem a personalidade de cada personagem, né? A Olga, se era uma pessoa mais introvertida, mais fria, como é que era? Se vocês se identificaram com esse papel ou se não, se você teve que, de uma certa forma, fazer um esforço para encontrar a certa harmonia com o personagem, porque acontece que muitas vezes um personagem ele é um pouco parecido com realmente quem a pessoa é, né? A personalidade. Mas eu acredito também que alguns personagens aqui foi um desafio para alguns de vocês. Eu queria que vocês contassem isso para o pessoal. Qual era a personalidade do personagem e se essa personalidade do personagem foi um conflito ou foi harmônico com a personalidade de vocês? Eita. A Olga, ela é uma personagem fria e ela tem uma imponência, sabe? Coisa que eu não tenho muito. A Olga, ela é muito séria e ela não... Como que eu digo? Ela é mais fechada, né? Ela é bem mais fechada e não é o tipo de pessoa que faz
Piadinha e até do vento. Diferente da Yasmin, será? A Olga é meu oposto, sabe? Então, no começo eu tive bastante dificuldade para me adaptar ao personagem, mas no decorrer do tempo foi fluindo e deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E a Bianca, como é que foi, Bianca? Qual era a Assim, personalidade da Olivia? a Olivia, ela é muito carinhosa, sabe? Mesmo que ela tenha sofrido bastante no passado, ela é muito carinhosa, ela é muito família, assim, sabe? E eu já, tipo, eu sou carinhosa, mas eu não sou tanto igual a Olga é. Ela é muito, assim, literalmente, ela é muito família. Ela quer acolher Muito todo atenciosa, É, né? ela quer acolher Bem todo mundo, presente. sim. E ela também é muito difícil de acreditar nas pessoas. Eu já sou super fácil. Se a pessoa me falar uma coisa impossível de acontecer, eu tô acreditando nela. Então foi um desafio, mas com o tempo eu fui mudando. Até minha personalidade mudou por uma semana, virou a da Olivia por uma semana. Rafaela, conta pra gente aí qual era a personalidade da Luna, como é que foi, se em algum momento se pareceu com a Ana Rafaela ou não. Eu tô gostando de saber que era completamente o oposto de vocês. A Luna, ela é uma menina, né? Ela é muito animada, ela reclama muito. Eu vou ter que confessar aqui, eu também reclamo às vezes, mas todo mundo, eu acho. Estamos mudando, Mas né? Estamos sendo assim, transformados. ela é uma garota muito animada e dá pra perceber nisso. Quando ela sorri ou talvez quando ela pede alguma coisa ou quando pergunta mesmo, dá pra ver a A intensidade. Luna era bem agitada? Sim, Bem agitada, né? É. Muito bem. E a Ana Rafaela também é agitada ou não? Mas depende com quem eu tô. depende da situação, né? Depende das É. pessoas. Tipo, com algumas primas minhas eu sou mais. Muito bem. E o Enzo? Enzo, qual era a personalidade do Tio Otto? Pelo que eu vi e pelo que alguns assistiram, inclusive se você ainda não assistiu o espetáculo, tá aí no nosso canal, primeira e segunda sessão, você pode conferir. Pelo que eu observei, o Tio Otto era bem manso, né? Bem tranquilo, se assemelha com aquele sábio, conselheiro. Eu tô enganado, Enzo, ou era isso mesmo? Não, o Tio Otto era um personagem bem calmo, bem calculista, a meu ver. Ele sempre fazia as coisas na medida certa, nunca intencional, né? exagerado. Tipo, ele já chegava logo no ponto que ele queria. Assim, eu acho que ele não parece quase nada comigo, porque eu não sou muito assim, eu gosto de falar muito, e quando eu falo, eu não paro. Já ele falava, eu via mais do que falava. Muito bem. O interessante, pessoal, disso é que todos vocês são adolescentes e vocês interpretaram adultos, né? A Então, maioria. o personagem de vocês já tem uma personalidade formada, né? Já é maduro e vocês passaram isso com muita facilidade, assim, para quem assiste, né? Claro que, como vocês falaram, dos desafios do ensaio, de entender todo o processo, de se adaptar à encenação, enfim. Mas é muito interessante como vocês passaram essa ideia de adultos, exceto a Ana Rafaela, que era a filha, né? E com muita naturalidade, assim, com muito profissionalismo, na verdade, né? Até porque vocês não são profissionais da área ainda, né? Mas vocês foram bem treinados e tal e conseguiram passar isso para o público. Eu queria que vocês falassem em relação à dificuldade se foi difícil memorizar as falas, né? Porque nós utilizamos da seguinte forma em nossas peças, nós gravamos, né? Nós gravamos as vozes, mas vocês têm que memorizar as falas para vocês dublarem lá na hora, né? Para não ficar só movendo a boca e passar algo bem natural. Então, de uma certa forma, exigiu de vocês memorizar as falas, enfim. Vocês já tinham feito algo desse tamanho, com essa quantidade de falas, ou qual foi a dificuldade em relação à memorização das falas? Yasmin. Particularmente, eu tive muita dificuldade, principalmente no começo, porque acho que essa foi a vez que eu atuei que eu mais tive fala. Durante a peça inteira, eu entrei 3 vezes e nas 3 eu falei uma quantidade razoável. E no começo eu tive bastante dificuldade para memorizar e nos ensaios eu tinha dificuldade também para sincronizar o que eu estava dublando com a minha voz que estava gravada. Então, eu tive uma dificuldadezinha, eu achei difícil no começo. Vocês, mas deu todos certo, vocês
assim, não precisa todo mundo falar agora essa mesma pergunta, mas eu acredito que foi uma dificuldade para todos, né, a questão da memorização. Mas agora eu quero que todos falem, pode prosseguir da Bianca e até o Enzo. Eu queria que vocês falassem, porque assim, a gente sabe que não é só falar, não é só dublar. O ponto da peça foi a emoção que passou para nós que estávamos assistindo, ou para quem for assistir ainda. Então vocês conseguiram passar essa emoção, vocês nos envolveram na história. Então eu quero que vocês falem como foi o processo disso, de passar a emoção que a cena exigia no momento. Exemplo, voltando aqui, nós tivemos um pequeno probleminha no áudio, mas já estamos retornando. Então, como eu estava falando, queria que vocês falassem, Bianca prosseguindo aí, como é que foi o desafio, ou, enfim, o processo de você encontrar a emoção certa para cada cena, entendeu? O drama, ou a parte mais feliz, ou a parte da briga, como é que foi tudo isso? Foi difícil, porque assim, foi assim, a minha primeira vez encenando com a Yasmin. Então, na hora do abraço, nossa, foi muito complicado, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, assim, eu gosto, abraço a pessoa, só que 5 minutinhos, menos de 5, acabou. E o abraço, segundos, né? e o abraço com a Yasmin é muito demorado, então a gente acabava de rir. Não conseguia passar até na hora, encenando lá na hora. Eu estava conversando com ela enquanto abraçava. A gente não conseguia passar o que tinha que passar. A gente não conseguia chorar. Porque era muito engraçado. Ela sabia que eu não gostava, então ela se acabava de rir de mim. E eu achava isso muito engraçado. Eu ficava rindo também. A gente não conseguia passar aquela emoção na hora. Entendo. E a Ana Rafaela, como é que foi, Rafaela? Eu vi que em alguns momentos você também demonstrava uma certa preocupação, né, se você ia retornar, você não, na verdade, a aluna, né? Se a aluna iria retornar para o planeta dela, se ela ia conseguir evitar a briga, tem um momento que ela vai para o julgamento. Então são várias emoções ali, né? São várias coisas diferentes. Como é que foi, Rafaela? Momentos de drama, momento de tristeza, de alegria. Como é que foi você administrar todas essas emoções e passar isso para quem estava assistindo ou quem assiste, na verdade? Foi um pouco difícil, até por causa que tem momentos que tem que fazer uma rápida mudança de expressão, né? De sentimento, vou dizer assim. E às vezes estava em outro momento que eu precisava estar em outra expressão e eu já ainda estava com a anterior. Então, aí eu tinha que fazer outro. Ai, foi uma confusão às vezes. Mas no final eu acho que eu consegui deixar mais organizado. E o Enzo, como é que foi, Enzo? Eu percebo que a tua encenação ela era mais, assim, o tempo inteiro praticamente, ou grande parte do tempo era quase a mesma coisa, digamos assim. Mas eu acredito que mesmo assim foi talvez desafiador, né? Porque até você encontrar e passar essa seriedade, né? De mostrar que era um tio mais maduro, mais calmo, que já sabia o que esperava a aluna, né? E como você conduziu ela para lá, como é que foi? Assim, você passar essa emoção, passar essa ideia para o público. No início eu demorei um pouco assim, bons dias para poder aprender, passar os sentimentos, fazer a encenação certa, porque o Otto, mesmo ele sempre mantendo essa expressão mais séria, eu não fico assim, eu não sou assim, aí por isso que dificultava mais para mim fazer essa parte dele do que como outros personagens que ficam mudando de expressão o tempo todo. Uma hora tá feliz, outra tá triste. Ele não, ele tá sempre sério. Na briga ele ficava meio bravo, só que ele não ficava assim, ele mantinha a mesma expressão sempre. Ali, né? Muito bom. Pessoal, para vocês que estão nos olhando agora, nos assistindo, aqui é parte do nosso cenário que foi usado. Temos aqui parte da casa, né, da família. Temos aqui a máquina. Máquina não é uma máquina do tempo, é uma máquina o quê? Interdimensional. Entre mundos, seja lá qual for o nome que você acha melhor. Mas temos aqui a nossa máquina e eu queria que a Rafaela falasse aí como é que foi essa sensação de ser sugada para outra dimensão por uma máquina como esta.
que não se assemelha a nada dessa terra, como diz a história. Como é que foi, Rafaela, a sensação de ser sugada para outra dimensão? Foi Dolorido. assustador? Dolorido, né? Literalmente foi puxada, né? Sugada. É, assim, quando nos ensaios aqui, quando me puxavam, eu me arranhava. Saía sempre com um machucado, mas era algo bem leve, então não foi tão dolorido assim, mas é diferente. E eu acho divertido. São Foi as divertido. consequências dos nossos efeitos colaterais. Dos nossos efeitos colaterais, não, dos nossos efeitos especiais, perdão. Pessoal, vamos lá. A gente está caminhando para finalizar já, né? Temos mais alguns minutinhos, mas eu queria que vocês falassem. Eu acredito que todos nós temos esse desejo de fazer parte de algo, né, de pertencer. E vocês, como vocês se sentiram em ser escolhidos? Não que vocês são melhores que os outros, cada um é especial, cada um tem certas habilidades, né? Mas como é que foi como você se sentiu em ser escolhido para atuar, para interpretar esse papel que cada um de vocês atuaram, começando pela Yasmin? Foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi bom, como é que foi? Eu me surpreendi, porque quando a gente veio fazer o teste, a gente passou uma tarde aqui fazendo uma série de testes para protagonizar essa peça. E quando a gente saiu de lá, eu confesso que eu não estava nem um pouco confiante. E quando saiu o resultado de que, nossa, eu tinha sido aprovada para ser uma das protagonistas, eu fiquei extremamente feliz. E foi interessante a minha reação, porque eu realmente não esperava que isso fosse dar certo. E deu. Então, foi legal. E você, Bianca, como você se sentiu em saber que foi aprovada no teste, em fazer parte de um papel tão importante como esse? Conta pra gente aí. No começo, quando eu vim fazer o teste, eu estava super confiante. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Só que no teste, a gente usou muito como é que fala? A improvisação. A gente usou muito a improvisação. E eu não sou uma pessoa muito boa com improvisação. Eu gaguejo muito, eu fico nervosa, eu não consigo, enfim. Então, eu acredito que eu não fui muito bem eu saí muito triste do teste, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir nem pegar o papel secundário, porque eu fui péssima. Só que aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito ansiosa. Eu passei, 2 semanas esperando o tempo todo. Durou isso tudo? Durou, acho que foi, 2 semanas. O negócio aqui é criterioso, viu, gente? Que não é bagunçado, não. Pois é, eu passei as 2 semanas perguntando para todo mundo. E aí, eu fiquei com que papel? Porque eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa. Só que quando eu descobri que eu tinha ficado com a Olivia, né, que eu tinha passado para interpretar a Olivia, eu fiquei muito feliz. Realmente, eu fui boa, mesmo eu achando que eu fui péssima, eu fui boa, eles gostaram da minha atuação e eu vou atuar como Olivia na peça. Que legal. E a Rafaela, como foi, Rafaela, ser aluna? No teste, eu fiquei muito nervosa, por causa que eu realmente nunca tinha participado, assim, né, de um teste. Mas eu lembro que depois que a gente fez o teste, eu tinha orado antes para eu conseguir um papel principal. E eu lembro que depois que a gente saiu, eu fiquei todo dia com uma voz na minha cabeça assim, olha, tu vai conseguir, tu vai ser a principal, tu vai ser a principal, tu vai ser a principal. E aí, quando a mamãe recebeu a mensagem, eu fiquei assim, meu Deus, aí eu, agradeci, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Aí eu cheguei e eu descobri que ia ser aluna, e aí eu fiquei mais feliz ainda. Muito bom. E o Enzo? Como é que foi, Enzo? Eu acho que eu nem fiz o teste. Eu faltei o teste. Meu Deus. O único que faltou fui eu, acho. Tipo, Talvez esse era o segredo, será? Se todo mundo se todo mundo tivesse faltado, teria sido mais rápido para ter sido escolhido? Tô brincando. Ele chegou no teste e falou, tio, eu quero pedir desculpa, eu não vou conseguir ficar. Aí, tipo, eu só entrei lá
Eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos, aí eu saí. Eu, tipo assim, eu não fiz nada, literalmente, só fiquei sentado lá vendo. Aí eu saí porque eu tinha uns compromissos de tarde e tudo mais, e meu pai não me deixou faltar. Aí eu só fiquei sabendo um tempo depois que eu ia ser o tio Otto, que eu não esperava nada, na verdade. Eu achava que eu nem ia participar da peça. Que eu achava, porque eu não tinha ido pro teste, aí eu, não, aí, eu não vou participar de nada então. Mas que bom que É. você foi escolhido. Pessoal, vamos lá, estamos finalizando, mas vocês me surpreenderam muito, assim, eu não tô querendo puxar saco. Mas, assim, em 4 meses vocês foram preparados por uma equipe excelente. Mas, assim, é muito incrível como vocês se desenvolveram, né? E como vocês fizeram uma interpretação de alto nível. Vocês conseguiram passar isso. E, claro, a gente deve isso, primeiramente, toda a honra a Deus. Mas vocês foram muito bons, certo? Vocês estão de parabéns. Você que não assistiu a peça, assista. Se você já assistiu, assista novamente. Compartilhe, continue assistindo. Enfim, mesmo para nós que estamos ali todos os dias ensaiando, assistindo a peça, conhecendo a história de um lado para o outro, ainda assim é incrível como a gente é envolvido emocionalmente, né, na história, como a gente se identifica, como a gente entende essa mensagem e como a gente entende que precisa aplicar essa mensagem na nossa vida. Então eu quero aqui deixar os parabéns para vocês em nome do AIS, em nome da escola. É uma alegria ter vocês e saber que teremos vocês ainda por mais alguns anos, e vocês duas ainda temos vocês mais um ano, mas é só o começo, certo? E eu acredito que vocês são muito talentosos e irão se desenvolver ainda mais. Então foi isso, esse foi o nosso primeiro episódio de uma série que nós estamos fazendo sobre o espetáculo feito com palavras. A gente vai sentar ainda com a direção, com as mentes criativas. Tem parte do elenco ainda também que nós iremos entrevistar. E é isso. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Mais uma vez, se inscreva em nosso canal, compartilhe e que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Rapidinho. Um abraço, E falou. não esqueça de assistir Feito com Palavras disponível no canal do AIS. Uhul, é isso aí. Tchau.